Amados irmãos, abram a palavra de Deus, por gentileza, em Mateus capítulo 15. Mateus 15, a partir do verso 21. Eu não conseguirei abordar os 3 tópicos que eu quero abordar, então o que eu farei agora pela manhã é abordar apenas um tópico e à noite, às 18 horas, nós falaremos sobre o restante do texto, né? Eu quero falar sobre como o Senhor prova e como o Senhor amadurece a nossa fé. É um processo de Deus na nossa vida e eu quero abordar isso com os irmãos. A maturação da nossa fé é o nosso tema. O texto nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, nós vamos do 21 ao 28. O texto nos diz: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É a resposta que Jesus dá a esta mulher. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar. Pai, neste momento, mais uma vez, oramos ao Senhor e suplicamos que o Senhor venha falar conosco através das Escrituras Sagradas, da Tua Palavra. Eu te peço neste momento a Tua graça sobre nós, o Teu perdão, a Tua misericórdia, que as nossas limitações sejam vencidas pelo Teu Santo Espírito, que as minhas limitações pessoais, ó Senhor, sejam vencidas, sejam derrubadas e que nada impeça que os meus irmãos recebam a Tua palavra. Ajuda-me, ó Pai amado, nas minhas muitas limitações, para que a Tua palavra chegue aos ouvidos, aos corações aqui e também aos ouvidos e corações daqueles que estão nos assistindo pela internet neste momento. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, pedimos a Tua misericórdia. Fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Que tipo de fé agrada a Deus? Certamente poderíamos dizer uma fé que é de qualidade. Seria uma resposta, mas essa resposta ela é superficial, ela é muito genérica. Mas a fé que agrada a Deus é uma fé que está acompanhada de algumas coisas. A fé que agrada a Deus é uma fé acompanhada de arrependimento, de alguém que olha para si mesmo e reconhece que é pecador e, portanto, está arrependido da maneira como vive ou viveu. É uma fé também acompanhada de conteúdo, pois não se trata de fé na fé, né? Eu tenho fé na fé. Não, é uma fé que tem conteúdo. É uma fé que está sustentada, balizada pelas Escrituras Sagradas.
Eu não creio, porque eu sou uma pessoa de fé, mas você crê em quê? Não, eu creio, eu simplesmente creio. Não se trata disso. Não se trata de uma fé sem conteúdo, mas uma fé com conteúdo e uma fé baseada nas Escrituras Sagradas. Mas a fé de qualidade é também uma fé acompanhada de perseverança. É uma fé perseverante. Não é uma fé, não se trata de algo que a gente pode chamar de instável, abalada por qualquer coisa. A fé de qualidade, ela é perseverante. Ela nos leva a andar segundo a vontade de Deus, apesar das lutas e das tribulações, apesar de tudo, apesar de nós mesmos. Mas é também uma fé humilde. Aquele que tem a fé verdadeira, ele sabe muito bem quem ele é. Aquele que tem uma fé de qualidade, uma fé bíblica, ele sabe muito bem das suas limitações. Ele não se porta diante dos irmãos e diante de Deus, sobretudo, de maneira arrogante, mas humilde. É muito comum vermos, principalmente nos dias de hoje, em função das redes sociais, né? Nós temos aí Facebook, Instagram, TikTok, gente. Esse negócio é louco. É muito doido, né? Aquelas coisinhas, os movimentos. Tem umas dancinhas aí, eu tenho que falar, ridículas. TikTok, né? Pelo amor de Deus. Tem uma coisa aí que está fora do ponto. Oi? Está desligado. É o meu microfone aqui. Se for o caso, você me avisa que a gente troca e está tudo certo. Mas nós temos aí algumas coisas que são apresentadas e no meio dessas coisas, nas redes sociais, meus irmãos, nós temos gente que se levanta dizendo que tem fé, mas se coloca de maneira muito arrogante diante de Deus. Arrogante também diante dos homens. Pessoas que se acham os tais. Que diz, venha para o encontro comigo. Eu vou determinar, eu vou impor as minhas mãos sobre a sua vida, eu sou um homem de Deus. Ou então a mulher falando, eu sou mulher de Deus, aquela coisa todinha. E eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não tem noção, não conhece a si próprio, não conhece a si mesmo. De pessoas que se portam até mesmo em suas famílias de maneira arrogante. Muita gente que se diz cristã, mas que se porta de maneira arrogante junto aos seus familiares, como se fossem melhores que os seus familiares, como se tivessem no seu próprio coração, como se fossem interiormente muito melhores ou melhores do que aqueles que ainda não receberam a fé em Cristo Jesus. A fé verdadeira, a fé de qualidade não se porta de maneira arrogante, pelo contrário. Aquele que tem no seu coração a fé verdadeira, sabe muito bem quem é, sabe muito bem que depende da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus na sua vida e que sem Ele não é absolutamente nada. Portanto, não ousa levantar o nariz, portanto, não ousa levantar a sua voz e se colocar numa posição que ele sabe que não lhe pertence. E por último, uma fé de qualidade, ela é acompanhada de transformação. Transformação. Alguém que recebeu, que tem a fé em Cristo Jesus, que recebeu o Evangelho na sua vida, que foi transformado pela graça de Deus, mostra, não porque ele deseja ser alguma coisa melhor do que as outras pessoas, mas é natural que haja fruto. É natural. Algumas coisas diferentes acontecerão. A sua atitude neste mundo será diferente. Ele vivia no pecado, na prática constante do pecado.
Mas quando o Evangelho de Cristo Jesus entrou em sua vida, ele abandonou isso. Ele não se sentirá mais confortável na prática do pecado, pelo contrário, ele vai querer abrir mão e vai correr atrás disso. Então, a fé de qualidade, ela é acompanhada de transformação. É muito comum pessoas falarem, não, eu recebi Jesus como o Senhor e Salvador, eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador. Aí você olha para a vida e você não percebe mudança alguma. O que era arrogante continua sendo arrogante. O palavrudo continua sendo palavrudo. Vocês entenderam como palavrudo, né? Todo mundo entendeu a linguagem? Ele não conseguia formular uma palavra sem palavrão. E ele continua não formulando, aliás, uma frase sem palavrões. A atitude dele não mudou, ou dela. Não mudou, continuou exatamente a mesma. A fé genuína, a fé de qualidade, a fé verdadeiramente bíblica, ela produz transformação. Você não pode ser mais o mesmo. Quem teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus não é mais o mesmo. Foi transformado. Só que uma fé assim, meus irmãos, entenda o que eu vou dizer. Ela não nasce, uma fé de qualidade, ela não nasce da noite para o dia. Uma fé assim, ela passa por um processo de amadurecimento. Maturação. Deus, pela sua graça, a planta em nós e também pela graça Ele a amadurece. E notem o que eu estou dizendo. Deus, pela sua graça. Não é o Evandro. Não é o irmão Antônio. Não é o Renatão, porque todo culto eu tenho que citar o nome do Renato. Renato é um homem mais famoso da internet. Não é. Não se trata de mim, não se trata de você. É o Senhor quem produz. Pela sua graça, Ele a planta em nós. E também pela sua graça, Ele a faz amadurecer. E como? A história dessa mulher cananeia, meus irmãos, nos ensina como Deus amadurece a fé do seu povo. Nos ensinando a andar pelo que não se vê, e tornando a nossa fé uma fé de qualidade. O que a princípio aqui parece imobilidade da parte de Deus, o que a princípio parece indiferença da parte do Senhor, o que a princípio parece uma insensibilidade da parte de Cristo Jesus, e talvez até mesmo alguns possam considerar insulto preconceituoso. Na verdade, no fundo do fundo, é o amor da melhor qualidade. E eu quero ver com os irmãos como o Senhor amorosamente prova, amadurece a fé do seu povo. E são 3 os fatores. Como eu disse logo no início, eu creio que eu só vou conseguir alcançar um deles. Né? Mas são 3 os fatores. O silêncio cortante de Deus, a palavra penetrante do Senhor Jesus Cristo e a confrontação humilhante do Senhor. Esses 3 fatores é que nos ajudam, nos fazem ou fazem a nossa fé amadurecer. O silêncio cortante de Deus, a palavra penetrante do Senhor e a confrontação humilhante de Cristo Jesus nas nossas vidas. Eu quero falar primeiro, então, dessa maturação da fé que se dá pelo silêncio cortante do Senhor. Nos versos 21 a 23, vejam comigo, acompanhem comigo. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Vamos ficar por aqui.
O texto diz, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Essa mulher estava angustiada demais. Ela pede para que Jesus, o filho de Davi, tenha misericórdia dela. E aí você pensa, é uma doença nela. Não, a sua filha estava sofrendo muito, a sua filha estava endemoniada. Quem é mãe, quem é pai, sobretudo a mamãe, as mamães, saberão o impacto disso. Compreendem muito bem uma angústia, esse sentimento de angústia de uma mãe. Sabe muito bem. Quando o filho está doente, quando o filho está sofrendo, quando o filho tem uma enfermidade que é incurável, um problema que não tem solução, o sofrimento da mãe é intenso, é visceral. E por isso ela diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o sofrimento da sua filha era como uma espada no seu coração. Havia uma angústia profunda. Pense, Denise, se o filhão tivesse com uma doença, como seria terrível. O coração fica ferido demais, machucado demais. Eu me lembro, e aí eu vou fazer menção, minha esposa me dará autorização, já me deu, tá dado por escrito. Daniela, com dias de nascida, não sei exatamente quantos dias, mas talvez fosse uma semana, um mês no máximo, tinha a linguinha presa, né? Agora está totalmente solta, que fala bem, né? Linguinha presa. Aí, veterinário, Simba na minha cabeça, o meu Simba, né? Mas o pediatra, Jesus me perdoa, Senhor, o pediatra fazendo o exame, né, e dando uma olhada geral, falou, olha, ela está com a linguinha dela, a gente vai precisar soltar um pouquinho e tal. E ela perguntou, como? Não, a gente vem dar um cortezinho. Ela regalou o olho, cortar? Eu falei, é só dar um talhozinho. E ficou lá com os olhos arregalados. Falei assim, e chegou em casa e falou, olha, eu não vou ver isso não, você vai entrar e você vai... Não, né? E ficou toda preocupada. Né? E eu entrei com a Daniela e tal. E ela, eu não quero ver. Aí ficou do lado de fora. Acho que foi do lado de fora, ficou. Né? E ele chegou lá, só abriu a boquinha dela, levantou a linguinha com a pinça e pim, deu aquele talhozinho. Né? Rapidinho, pum. Sangrou um pouco, pegou um algodão, ficou segurando, calma, acabou. Oi? E chamou para mamar, né? Rapidinho, foi embora. Mas o coração dela ficou num aperto, os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, gente, né? Para dar vacina, gente, é uma loucura. É uma loucura. Tem que dar vacina. Não é assim. Mas fica com o coração mexido, moído. Geralmente era eu que tinha que ir lá levar, não sei o que. Segura você. Coração de mãe é um negócio diferente. A questão é mais visceral, na alma. E a angústia dessa mulher vendo sua filha endemoniada. Sua filha escrava de um espírito maligno, sofrendo terrivelmente. E a sua mãe dizendo, olha, o que eu vou fazer? Ela se aproxima de Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está sofrendo, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ela está apavorada. E meus irmãos, a maturação da fé, ela se dá pelo silêncio cortante de Deus. O silêncio é um instrumento cortante. Assim como um bisturi, ele pode matar ou pode curar. Depende da forma como ele é usado. Deus, com precisão cirúrgica,
Ele sabe como ninguém usar o silêncio para cortar onde precisa ser cortado, para fazer sangrar o que precisa de fato ser expurgado. Deus sabe. Porém, nas mãos de pecadores como nós, o silêncio corta para sangrar até a morte, para matar. Vejam, por exemplo, a situação de muitos lares. Cônjuges que não se falam. Um marido que não fala com a esposa que não fala com o seu marido. Greve de silêncio. Ficou chateado ou ficou chateada? Não fala, fecha o bico, emburra, bota a tromba lá na frente. Vai deitar, vira para o lado. Acorda de manhã, fez o café, porque ele sabe que o café da manhã quem faz é ele. Ele faz o café e não fala nada. Abre a porta para entrar aquele cheiro gostoso, inebriante, viciante, mas não fala uma palavra. Ele vira para o cachorro e diz: estou indo trabalhar. Mas não fala com a esposa que está saindo. Não é que eu faço isso com a minha esposa, eu não faço isso não, meu amor. Não. Você pode falar mais alto que eu não faço? Glória a Deus. Que eu usei o exemplo do cachorro, você pode achar que o pastor... Mas já aconteceu uns anos atrás, aliás, há bastante tempo, diga-se de passagem, tivemos uma discussão, uma briga, eu não queria falar com ela, ela também não queria falar comigo. Eu fiquei emburrado com a tromba, dessa mesma forma. Não quero falar. Pô, não vou falar. Ela também não. Chegou um determinado momento, eu falei assim, peraí, eu vou deitar. A Bíblia diz que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira, né? O que diz a revista atualizada, a palavra de Deus. E eu falei, olha, eu não posso, tem que ser crente. Mas eu não quero. A gente tem que chamar para orar. E agora, Jeová? Vamos orar. Aí, levanta aí. Desse jeito. Como se tivesse falando com um amiguinho. Aí, levanta aí. Vamos orar, a gente tem que orar. Tá ruim. Não dá as mãos. Não querendo dar as mãos. Mas vamos dar. E vamos fazer uma oração. Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração. Eu não quero falar com ela. Provavelmente ela também não quer falar comigo, mas a tua palavra nesse nível. Acabei de fazer a oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aí, glória a Deus, ela é crente até o último fio de cabelo. Eu estou me enrolando aqui, né? Tinha um desenho que era o Snoopy. Tinha que só vivia enrolado com as coisas. Tinha um desenho desse, eu vou lembrar. Mas ela fez a mesma oração. Em nome de Jesus, amém. A graça de Deus foi derramada sobre nós. O coração da gente foi limpo. Deus operou na minha vida, operou na vida dela, nós choramos um com o outro, nos alegramos um com o outro e o restante não interessa a ninguém. Problema nosso, situação nossa. Baixou a cabeça, vai me dar um bronco em casa. Já era, perdi. Mas entende? Mas marido e mulher às vezes tem isso. Tem dessas coisas. De querer ficar, não falar nada, não querer falar um com o outro. Pais e filhos. Filho que não quer falar com o pai, pai que não quer falar com o filho. Irmãos se afastam, fazem greve, fazem silêncio. Parentes não trocam mais palavras. Usam o silêncio como esse instrumento cortante, isso produz morte, isso faz sangrar. E o mesmo acontece dentro de igrejas. O mesmo pode acontecer aqui entre nós. E se em nome de Jesus tem alguém que está fazendo isso aqui, se arrependa do seu pecado, varão ou varoa. Muda a sua vida, muda o seu comportamento. Abandona isso.
porque nós não podemos nos valer do silêncio assim. Isso acontece entre amigos. Isso acontece no ambiente de trabalho. Quem aqui nunca ficou sem falar? Fez greve de silêncio? Nunca. Quem aqui? Não quero falar com fulano. Não merece as minhas palavras, não. Quem aqui nunca fez tal coisa, até mesmo com amigos? Não me chamou para a festa de aniversário dele. Não vou falar mais. Homens e mulheres silenciam-se por crueldade. Essa é a grande verdade. Nós, seres humanos, silenciamos por crueldade, por maldade, para ferirmos, para causarmos dano, com o propósito de gerar algum incômodo, de ferir o coração, de fazer com que a pessoa sinta alguma dor, fique incomodada com algo. Esse é o propósito do nosso silêncio, uns para com os outros. Esse é o nosso propósito. Mas também às vezes acontece de pessoas silenciarem pelo temor de se expor, né? Tem gente assim. Tem medo de se expor. Ferem com silêncio para não serem feridos no relacionamento. E relacionamento, gente, tem feridas. Faz parte. Se você quer se relacionar, se você entra numa igreja e nutre a louca expectativa de que jamais será ferido, isso é loucura, isso é loucura. Porque nós somos diferentes uns dos outros, porque todos nós somos pecadores. Vira para o lado, eu nunca gosto desse negócio, mas vou fazer agora. Vira para o lado e diz, nós somos pecadores. Olha da Bíblia do seu irmão e diz isso para ele. Nós somos pecadores, nós vamos ferir uns aos outros. Presta atenção no que eu vou dizer, eu vou ferir a sua vida em algum momento. Em algum momento eu vou dizer algo que você não gostaria de ouvir, seja da parte de Deus, seja da parte do coração desse miserável aqui. Eu vou falar, eu vou errar no tom, eu vou errar, vou deixar de fazer alguma coisa. Eu vou me silenciar quando você mais precisará. Eu vou me silenciar. Eu não vou ligar para você em algum momento. Entende isso? Você vai estar na angústia. Oh Deus, eu estou precisando, Senhor. Levanta um homem de Deus. O pastor Evandro é um homem de Deus. Ele é, Senhor, ele é. Ele vai ligar para mim, pastor Evandro não liga. Quem liga é o cara lá da outra igreja. Ou então, uma pessoa, um amigo, mas o pastor Evandro não ligou. Mas você queria quem? Pastor Evandro. Aí você quer que você vai ficar, o que vai acontecer? Estou chateada com o pastor Evandro. Estou chateado com ele. Ele não ligou. Ele tinha que ligar. Muitos por maldade não falam, fazem greve de palavras por pirraça, nós fazemos isso. Fazemos isso por vingança. Ah é? Não vou falar mais. Não é o que acontece no casamento, gente? É. Não é o que acontece nas nossas famílias? É. Fazem silêncio, greve de palavras por crueldade. Em nossas mãos, meus amados irmãos, o silêncio ele é capaz de matar lentamente, causando hemorragias fatais na alma das pessoas. Só que quem corta com o silêncio também morre. Quem corta com o silêncio também morre. Da mesma maneira, assim como a abelha morre ao deixar em nós o seu ferrão. Quem corta com o silêncio vai perdendo pedaços do seu coração.
quem utiliza constantemente o silêncio como instrumento para dizer para o outro que não concorda com alguma coisa, que está chateado com alguma coisa, também perde um pedaço de si. Por que perde? Qual a razão de perder? Porque a Bíblia diz como nós devemos tratar uns aos outros quando estamos com problemas. A Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos chamar o outro quando o outro faz alguma coisa e nos reconciliarmos com ele. Não é o que a Bíblia ensina? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele. Se teu irmão fez alguma coisa contra você, vá até ele. Confronta-o amorosamente. Diga, olha, meu irmão, tem algo entre nós. É o que a Bíblia nos ensina. Precisamos tratar isso entre nós. O irmão falou isso, desagradou. Isso feriu meu coração, isso me machucou. Então devemos buscar isso. Mas o silêncio de Deus é diferente. Ele sabe usar o silêncio. Deus não é como nós. O homem usa o silêncio para ferir, para machucar. Com Deus é diferente. O silêncio de Deus nunca é por vingança. O silêncio de Deus não é sinal de crueldade. Deus não faz silêncio como nós o fazemos por pirraça. Deus é diferente. O silêncio de Deus, ele é cortante, sim. Sim, é cortante. Fere, fere. Faz sangrar, mas ele não mata. Antes, o silêncio de Deus tem como objetivo remover da nossa alma o pecado, remover do nosso coração a incredulidade, remover da nossa vida toda e qualquer transgressão ou iniquidade. Este é o propósito do silêncio do Senhor, de nos curar. Assim como um médico que abre um paciente e às vezes essa ação do médico ou essa atitude do médico chega a ser uma agressão aos nossos olhos. Eu não sei quantos aqui já estiveram num centro cirúrgico. Tem algum enfermeiro aqui? Se alguém mais entrou no centro cirúrgico sem ser enfermeiro, estava na ilegalidade. Mas eu não sei quantos já estiveram diante, né, de um corpo sendo aberto para ser curado. O propósito de se abrir é para curar, não para matar. Assim é o nosso Deus. O silêncio de Deus é cortante? É. Mas ele não o faz por pirraça, ele não o faz para ferir, ele faz para curar. O silêncio de Deus é cirúrgico na minha vida e na sua vida. E aqui nesse texto, nós vemos pelo menos duas coisas de cara aqui. Primeiro, Deus soberanamente arquiteta esse encontro com essa mulher. Nos versos 21 e 22. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ao dizer que Jesus se retirou das proximidades, se retira das proximidades de Jerusalém para a região de Tiro e de Sidom, Mateus está nos dizendo algo de extrema importância. Essa é a única vez que o nosso Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, sai da região dos judeus para as terras dos gentios. O Evangelho quer nos mostrar que Deus veio nos buscar para salvar, que Deus veio salvar os perdidos de todos os lugares. Deus prepara então os encontros para atrair a si e salvar o seu povo. A iniciativa dele, somada à sua graça irresistível, nos faz ir a ele pela fé. O que nós vemos aqui é que o Senhor soberanamente está arquitetando um encontro com essa mulher. Segunda coisa é que Deus graciosamente amadurece a fé desta mulher.
Podemos dizer que essa mulher era filha do sofrimento. Imagine uma pessoa passar a sua vida, boa parte da sua vida, olhando para a sua filha, ver a sua filha ali endemoniada durante algum tempo, você ficar debaixo de uma luta. Não é isso que acontece conosco? Quando temos uma enfermidade em que o médico diz para nós, olha, isso não tem cura. Isso causa sofrimento na nossa vida, no nosso coração. A gente fica anos e anos e anos sofrendo com uma enfermidade, algo que machuca, que fere profundamente, que humilha o coração da gente. E no caso dessa mulher, nada e nem ninguém conseguia libertar a sua filha dos horrores, das garras do demônio. O homem, nada. Ciência não tinha condições de fazer nada disso. O problema dela era espiritual. Meus irmãos, aquela era uma região de grande envolvimento com sistemas religiosos demoníacos e, consequentemente, a possessão demoníaca era algo comum. Essa mulher desesperada, depois de ter abusado do pecado, depois de tentar de tudo, da superstição à ciência, da religião ao ceticismo. Essa mãe corre e clama com gritos a Jesus por misericórdia. Misericórdia sobre ela, mas sobretudo misericórdia para a sua filha, que estava endemoniada e sofrendo muito. A gente pode dizer que a atitude dessa mulher foi um ato de fé. E por quê? Eu gostaria que os irmãos refletissem comigo sobre isso. Porque naqueles dias, lá na região de Canaã, cada grupo tinha a sua divindade específica. A mulher, portanto, desde criança havia sido ensinada que o Deus de outro povo jamais ouviria a sua súplica. Jesus aqui é o Salvador judeu, não gentio. Astarote era a deusa dessa mulher. Portanto, todos certamente a desencorajaram, dizendo para ela o seguinte, olha, não vai falar, ele não vai te ouvir, porque ele não é o seu Deus, ele não é o seu Senhor. O seu Deus, a sua deusa é outra. Astarote é a sua deusa. Você tem que ir a ela. Se alguém tiver de fazer alguma coisa, é Astarote, não Jesus. Diziam para ela certamente, olha, ele não vai lhe atender. A cananeia, no entanto, contra a sua cultura. Isso é bastante interessante. Contra a cultura do seu povo, contra a conversa dos seus pares, contra a controvérsia toda na sua cabeça, porque isso devia ser uma bomba na sua cabeça. Deu um passo de fé na direção de Jesus, então com fé. O que nós vemos é que ela vai à pessoa certa, Jesus, verso 22. Ela vai no lugar certo, ela está aos pés de Jesus, verso 25. O texto nos diz, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Notem que ela não está pedindo apenas um socorro, ela se prostra diante de Cristo em adoração. Ela está com a postura correta, mais do que joelhos dobrados, a postura dela é uma postura de fé, ela vai a Jesus pela fé. Porque alguém pode chegar na casa de Deus, levantar as suas mãos, alguém pode demonstrar uma postura física de adoração, mas ter o seu coração tomado por orgulho, prepotência, vaidade. É ou não é? Eu já contei aqui para os irmãos que eu conheci... Você contar, eu dirijo louvor já há 365, ia falar 365 mil anos, mas há muitos anos. Assim que me converti, eu comecei a me envolver com a obra de Deus, com o evangelismo, algumas coisas, e música foi uma das coisas que eu me envolvi muito. Com 18 anos, 17 anos, acho que
mais ou menos, eu estava muito envolvido com música, sempre. E na frente, assim, no púlpito você vê muita coisa interessante. Eu quero dizer isso para os irmãos, não quero que os irmãos fiquem agora, ele está me observando. Os irmãos notem que às vezes no louvor eu prefiro fechar os olhos para não, né? Eu acho muito estranho, a pessoa está cantando e fica olhando assim para as pessoas, sabe? Isso eu acho esquisito. Mas tudo bem, cada um é cada um, né? Mas eu já vi muita coisa, já vi gente no meio da igreja assim, tá cantando, ele para de cantar e... Ai, Jesus, é você. Ai, Senhor. Mandar beijinho pro céu, sabe? Eu já vi coisas assim, né? Como também já vi gente adorando a Cristo sem estar com as mãos levantadas, apenas ali, está rendido diante do Senhor, está chorando na presença de Deus, né? Como já vi pessoas não chorarem na presença de Deus e estarem ali adorando verdadeiramente e depois até falar, poxa, aquele momento foi muito importante para mim. Como foi maravilhoso, a glória de Deus desceu no lugar, e eu fiquei pensando, rapaz, o cara não moveu um músculo do rosto, sabe? Tem um político aí que ele fala e não mexe nada, né? Não vou falar o nome dele, porque senão começa a ficar esquisito, mas assim. E eu falei, meu Deus, o cara estava adorando ao Senhor, mas não moveu, sabe? Não tem aquela coisa de nada. Mas essa mulher teve uma postura correta diante do Senhor Jesus. Uma postura de fé. No verso 28, Jesus diz para ela, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Ela fez isso na hora certa. Com fé na hora certa. Pois ela foi correndo para o Senhor Jesus. O texto nos diz que uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando. Ela tinha essa coisa de se aproximar de Jesus gritando. E com a motivação certa, em busca de misericórdia. Então notem que essa mulher, ela se apresentou a Jesus, o que ela fez aqui foi dar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus. Não foi uma coisa qualquer, não foi um pedido qualquer, não foi, eu preciso de ajuda, eu tenho que resolver um problema. Não foi apenas isso. Mas aí nós temos uma palavra chocante da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no verso 23, quando o Senhor Jesus diz, o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Imagina a situação. Alguém vem correndo na sua direção, pedindo por um milagre, por misericórdia. Imagina Jesus olhando para ela assim e voltando à sua postura sem dizer absolutamente nada. E somado a isso, vem os discípulos e dizem, Senhor, manda essa mulher embora. Está perturbando. Ela está causando aqui. Né? Eles dizem lá no verso 23, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, está incomodando. Como assim? Como Jesus não lhe responde palavra? Como Deus é capaz de responder com silêncio absoluto a uma reação de fé, como a reação de fé desta mulher? Mas nós vemos que Deus também age assim. Alguém já disse que o silêncio de Deus é o ingrediente mais amargo que um cristão tem que beber no cálice do seu sofrimento. Ele é para o cristão o que há de mais próximo do inferno na terra. Eu concordei com a frase. Porque se você é parecido comigo, e você o é, se você já passou por momentos de angústia, de profunda dor, e você já passou, se você já desejou ouvir a voz de Deus, já andou pela rua, Senhor, se o Senhor está me vendo, manda um profeta. Quem nunca pediu isso para Deus? Manda alguém, Senhor.
Usa alguém para falar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Você pega a Bíblia, folheia de um lado para o outro e não está vendo nada. E vai lá, não, nos profetas eu não vou. Vai começar a falar de fulano que lá da cidade tal e que não sei o que lá. E aí veio a mão de Deus e pesou. E cativeiro, não vou lá nos profetas. Em números, Deus não vai falar. Não, números não. Josué, não, mas Josué tem uma parte, gente, Josué tem uma parte que é difícil demais. Fica ali, os capítulos, a partir do capítulo a gente leu recentemente lá em casa, as cidades de refúgio, as terras da tribo de Simeão, as terras da tribo de Azé. Não dá, gente. Deus não vai falar comigo aqui. Apocalipse não. Aí vai ser difícil. E você vira a página e vai para os evangelhos e lê e nada. Pega as cartas de Paulo, vai lá em Romanos. Não, Romanos é teologia pura. E nada, vira para um lado, vai para os salmos. Não, salmos sim. Ali são poemas, Deus vai falar comigo. E você lê um salmo e lê outro. Parece que é terreno árido. Mas árido é o seu coração, é o nosso coração. E aí a gente então pede para Deus levantar alguém para falar com a gente. E ninguém liga, pastor não liga, o irmão não liga. Manda mensagem para você com aqueles desenhinhos, né, um céu com estrelas e tal, aquilo não fala nada para você. Vocês recebem essas mensagens? Todo mundo recebe. Você também envia. Está falando o quê? Deus não fala. E esse, de fato, o silêncio de Deus, por vezes, é o ingrediente mais amargo que um cristão tem que beber no cálice do sofrimento. O próprio Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? É o sentimento dele. É interessante que Lutero, escrevendo a sua esposa, certa vez ele expressou com muita sinceridade a sua angústia diante do silêncio de Deus. Ele escreveu o seguinte, olha que Lutero, gente, Lutero é um homem diferenciado, né? Lutero não é pastor Evandro, não é. Ele escreveu o seguinte: estou com medo diante do tamanho silêncio de Deus. Parece que ele está morto. Lutero escreveu isso. Estou com medo diante do tamanho silêncio de Deus. A ideia aqui é de que ele estava há algum tempo buscando a voz de Deus. O coração dele estava angustiado com alguma coisa. E ele quer ouvir a voz do Senhor, e ele não tem essa voz de Deus no seu coração. Deus está em silêncio. Meus irmãos, o silêncio de Deus é cortante, mas ele é cortante apenas para o Filho de Deus. O descrente não se importa com o silêncio de Deus. Ele tem autoconfiança suficiente para seguir com sua própria vida. Se todos os seus sonhos forem conquistados conforme planejado, o ímpio, meus irmãos, não está nem aí, não está se importando com nada, não sente falta de Deus. Ele nem fala com Deus. Um dia desses eu entrei num estabelecimento comercial e após ter sido muito bem atendido, eu soltei aquela frase que era muito comum, sempre foi comum: Deus te abençoe. As pessoas olharam para mim assim. Estranharam? Deus te abençoe. Eu falei: meu Deus, como alguém pode ficar... Mas pode. Pode. Ela não liga para Deus, ela não se importa com Deus. A voz de Deus não faz falta quando alguém está cheio de si mesmo. Quando as vozes deste mundo lhe instruem e despistam. Quando as migalhas desta vida lhe satisfazem.
A voz de Deus não faz falta para o coração do homem. Quando as trivialidades dessa cultura lhe divertem, a voz de Deus não faz falta ao coração do homem natural. Quando se é confiante demais, de que se sabe tudo, sabe muito bem de tudo, e de como chegar sozinho no lugar que se deseja, a voz de Deus não faz falta. Por isso não se ora, por isso não se busca a Deus, porque a pessoa está cheia de si mesma, cheio de ídolos. O coração do homem, quando cheio de ídolos, não nota a falta, o silêncio e a falta de Deus. Não nota. Mas não é assim com um crente verdadeiro. O crente verdadeiro sente falta da voz do Senhor. Ele precisa da voz de Deus. O verdadeiro crente, o salvo pela graça, aquele que foi alcançado, ele sente falta desta fé. Sente falta desta voz. O silêncio de Deus corta a sua alma, pois ele precisa da voz de Deus para instruir a sua mente, para dirigir os seus passos, para edificar a alma, para alegrar o seu coração. Ele precisa da voz do Senhor. A voz de Deus é indispensável para todos nós. Nós precisamos da voz de Deus no nosso coração. E quando Deus faz silêncio, assim como essa mulher cananeia do nosso texto, o cristão não dá as costas ao Senhor. Pelo contrário, ele não abandona as disciplinas espirituais, ele não deixa a fé, ele não deixa a igreja. Ele sabe que sem a voz de Deus ele morre. Ele sabe que sem a voz de Deus ele não fica de pé. Ele precisa ouvir a voz do Senhor. Ele fica inquieto. Há uma busca, ele se torna um caçador. Ele é alguém que está à procura e que ele precisa da voz do Senhor, ele busca a voz do Senhor. Então, quanto mais silêncio, mais clamor. Quanto mais silêncio, mais perseverança. Se lembra que eu falei que a fé de qualidade, a fé verdadeira, ela é marcada fortemente pela perseverança? Ele persevera. Quanto mais silêncio, mais consciência de que sem Deus, nós e aqueles que amamos morrem sofrendo. A fé verdadeira, a fé de qualidade, meus irmãos, nunca vira as costas para Deus. Quando nós vemos alguém que frequentou ou que frequenta a igreja durante muitos anos, talvez todos os anos da sua vida, nasceu na igreja, foi levado quando pequenininho para a casa de Deus, frequentou a escola bíblica infantil, a irmã Cida pegou no colo, mas em determinado momento, porque Deus se silencia, a pessoa simplesmente, virou as costas, vai embora e vive a sua vida. Deus não fez o que eu quis, também não quero nada com ele. Esse não nasceu de novo. Não conhece o Senhor. Não conhece a si mesmo e não conhece a Deus. Porque se conhecesse a si mesmo, saberia, sem Deus eu estou perdido. E se conhecesse a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que Ele está fazendo comigo. Está doendo demais, Senhor. Me acorde, socorro. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu preciso ouvir a Tua voz. Ele vai dobrar os joelhos. Ele vai chorar. Ele vai chamar irmão fulano, irmão Beltrano. Ele vai pedir para Cleide. Cleide, coloca a mão na minha cabeça. Tira qualquer coisa que está aí. Me ajuda. Ora por mim. Me ajuda, socorro. Diante do silêncio do céu, a verdadeira fé clama por mais e mais comunhão com o Senhor. O cristão verdadeiro prefere uma palavra de disciplina
a um segundo de silêncio de Deus, o silêncio do Pai. Ele clama como os salmistas clamaram. Salmo 143, verso 7, apressa-te em responder-me, ó Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Salmo 83, verso 1, ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Só que o silêncio de Deus, ele amadurece a nossa fé. Esse é o nosso ponto. Você dirá como? Como é que o silêncio de Deus pode fazer amadurecer minha fé, se eu preciso ouvir a voz dele? Talvez alguns digam, olha, eu acho que o silêncio de Deus só serve para esfriar o coração, não para amadurecer. Mas a fé verdadeira, a fé genuína, ela é amadurecida pelo silêncio de Deus. E funciona mais ou menos assim. Tendo provado tudo, e visto que é vão, e que não satisfaz, tendo vivido pela própria força e desfalecido, tendo experimentado a doce voz de Deus em Cristo Jesus e gostado, quando o Senhor se cala, o cristão se desespera. Entendam essa desesperança. Ele fica desesperado diante da amarga realidade que é a vida sem Deus. Então ele clama por mais de Deus. O silêncio de Deus nos corta e faz sangrar de nós toda a nossa autossuficiência. O silêncio de Deus nos corta e faz sangrar de nós todo o nosso orgulho. E nós somos muitas vezes orgulhosos e precisamos confessar isso diante de Deus. Toda a nossa vaidade faz sangrar de nós a nossa ilusão mundana, até que sobre ou fique no coração apenas a fome de Deus. Por isso, Deus silencia conosco. Porque precisa expurgar de nós tudo isso. Orgulho, vaidade, soberba, a distração, toda distração e carnalidade, toda esperança vã e passageira, toda ilusão humana, tudo isso precisa ser expurgado de nós. Para que fique somente no coração da gente apenas a fome de Deus. Quando Deus, pelo seu Espírito, revela a nós que a parte de Cristo estamos perdidos, que neste mundo sem Cristo todos nós padeceremos sofrendo, a nossa alma corre para os braços do Senhor Jesus e o silêncio de Deus evidencia mais e mais a nossa necessidade dele. João Calvino escreveu algo interessante a respeito, falando um pouquinho sobre isso. Ele disse, pelo conhecimento de si mesmo, de sua própria ignorância, fraqueza, incapacidade, depravação, corrupção, etc., cada um é não apenas incitado a buscar a Deus, mas até como que conduzido pela mão a achá-lo. É isso que o Senhor faz conosco. Nós não percebemos em meio ao silêncio de Deus, mas em meio ao silêncio de Deus, Ele nos pega como que pela mão, para nos conduzir pelo caminho, para dizer para nós, em outras palavras, olha, é por aqui que você será amadurecido, é por aqui que você vai crescer espiritualmente. Nós não sentimos, parece que há um vazio, parece que não tem propósito algum. Você olha para o silêncio, você olha para aquilo que está cercando a sua vida
para o vazio que é tomado, que a sua vida está sendo tomada, você olha para tudo isso e percebe: Deus não está aqui, Deus não está agindo, mas na verdade Deus está no controle de todas as coisas. É como se Ele pegasse você pela mão e conduzisse você por um caminho, e você não está sentindo isso, mas é Ele. Você não atribui a Ele, mas é Ele. Você não identifica Deus, mas Deus está ali conduzindo a sua vida. A verdade é que o silêncio de Deus, para quem já provou dele, só acentua o desejo por mais de Deus. Use, portanto, o silêncio de Deus ao seu favor. Continue buscando a Deus, a sua fé vai amadurecer. Use o silêncio de Deus ao seu favor. A sua fé vai amadurecer. Eu convido os irmãos a curvarem a cabeça neste momento. E eu quero falar contigo, talvez você hoje esteja experimentando exatamente isso, o silêncio de Deus. Talvez você esteja nessa fase difícil para a vida de todos nós, de não sentir. Nós gostamos de sentir. Para nós é muito importante sentir. Talvez você já há algum tempo esteja experimentando esse silêncio do Senhor. Você lê a palavra e não percebe Deus sacudindo o seu coração. Você lê a Bíblia e não há uma alegria pulsante no seu coração. Você chega na casa de Deus, no meio do culto, e tem a sensação de que tudo está sendo dito para muita gente, mas não para você. Você faz uma oração ou faz orações pedindo algumas coisas ao Senhor, mas as pregações, o que acontece ao longo da semana, nada serve como resposta aos seus pedidos. E talvez hoje você diga: Deus está em silêncio comigo. O que há de errado? Talvez você até mesmo diga que você esteja em pecado, porque se Deus silenciou, é porque eu estou em pecado. E talvez você se mostre até muito cético em alguns aspectos, sobre alguns aspectos. Como pessoas podem falar o tempo todo que Deus está falando com elas, se eu estou já há algum tempo pedindo para Deus falar comigo e Ele não fala? Será que Deus me ama menos? A verdade, meus irmãos, é que diante deste silêncio do Senhor, nós não podemos parar de buscá-lo. A verdade, meus irmãos, é que nós não entendemos o desenrolar espiritual. O universo espiritual para nós, por vezes, se mostra como uma grande incógnita. A verdade é que muitas vezes nós não sentimos Deus, nós não vemos a mão de Deus. Nós podemos ler, podemos até saber que Deus jamais nos abandona, porque é o que nos diz a sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor jamais abandona os seus. Mas nós queremos sentir isso e nós não sentimos. E a minha palavra para você é: continue buscando, porque Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo com que a sua fé seja amadurecida. Quando nós nos rendemos diante de Cristo Jesus, os céus são descortinados. Pequenos desejos, coisas que nós falamos
no início da nossa fé, parece que Deus fala o tempo todo, a todo instante. Nós sentimos a voz de Deus, nós nos alegramos com muita facilidade. Mas à medida em que nós caminhamos espiritualmente, o Senhor deseja que a nossa fé seja amadurecida, passe por um processo que a gente chama de maturação. E aí, meus irmãos, as lutas, as tribulações, as angústias desta vida, os problemas que são comuns a todos nós, todas essas coisas fazem parte deste processo. E até mesmo o silêncio de Deus. Pois no silêncio de Deus, os verdadeiros crentes continuarão clamando ao Senhor pela sua misericórdia, continuarão clamando a Deus por milagres, continuarão olhando para si mesmos e dizendo: não somos nada sem o Senhor, precisamos da graça de Deus, precisamos de Ti, ó Deus, vem e acode-nos, Senhor, vem, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. Então continue clamando ao Senhor, pois Ele virá. Continue clamando a Deus, pois talvez Ele já tenha vindo, você ainda não está sentindo. Continue clamando ao Senhor, porque em todo esse processo é o próprio Deus quem conduz você, quem pega você pela mão e leva você por esse caminho estreito, por esse deserto existencial. Mas tudo isso é para que a nossa fé seja amadurecida, para que lá na frente não sejamos abalados por qualquer vento de doutrina, não sejamos abalados por qualquer tribulação, angústia ou dor, tenhamos tutano espiritual, em o nome de Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.